Oi, meu povo! Vocês costumam achar muito difícil, ou até mesmo impossível, estabelecer um diálogo complicado com pessoas que definitivamente não pensam como você? Nesse vídeo eu vou apresentar os 4 passos para conseguir ter uma conversa difícil baseado no que dizem os desertores da polêmica Igreja Batista de Westboro, nos Estados Unidos. Se você não sabe que igreja é essa, fica comigo que eu vou te contar tudo. E é meio assustador, tá? Já vou adiantando. Quem ficar comigo até o final vai descobrir como é que alguns membros dessa igreja foram convencidos a abandonar a doutrina e viver uma vida completamente diferente. Eu sou o Álvaro Diogo e esse é o canal Tá Tudo Certo. Vem comigo! A Igreja Batista de Westboro é uma pequena igreja batista independente sediada no Texas, que é conhecida pela sua posição extrema contra a homossexualidade e pelos protestos que eles fazem nos funerais de soldados americanos com cartazes pra lá de chocantes. Os cartazes que os membros da igreja costumam segurar nos seus protestos, inclusive as crianças, vão dizer coisas como Deus odeia você, Deus odeia as bichas, Deus odeia os judeus, obrigado Deus pelos soldados mortos, obrigado Deus pelo 11 de setembro, entre outras coisas completamente absurdas que propagam abertamente discurso de ódio. Fundada em 1955, a igreja era originalmente dirigida pelo seu fundador, o Fred Phelps, e no primeiro momento consistia basicamente nos membros da sua própria família, que era bem grande. O Phelps morreu em 2014, aos 84 anos, mas a igreja continua em atividade até hoje. Hoje ela é liderada pela filha do Fred, a Shirley Roper Phelps, e tem cerca de 70 membros. Os protestos dessa igreja acabaram atraindo a atenção da mídia, e eles foram parar em diversos programas de entrevistas pelos Estados Unidos. Além disso, em 2007, a BBC fez um documentário com eles que ficou intitulado como A Família Mais Odiada da América. É bom destacar que essa igreja não é afiliada a nenhuma convenção ou associação da Igreja Batista, e que a maioria dos batistas americanos rejeitam as ideias propagadas por eles. Desde 2004, mais de 20 membros, a maioria da família Phelps, abandonaram a igreja e romperam ligações com a própria família. Alguns desses desertores ficaram mais em evidência ao narrar suas histórias e vivências dentro da igreja em livros e entrevistas. Saber o que os desertores da Igreja Batista de Westboro têm a dizer e, principalmente, o que os levou a abandonar a doutrina e a própria família, pode nos dar boas pistas de como conseguir ter uma conversa difícil, especialmente nesses tempos tão polarizados. O primeiro desertor importante de Westboro foi um dos filhos do fundador Fred, o Nate Phelps. Ele largou a família exatamente no dia em que ele fez 18 anos, em 1976. Hoje é ateu e militante pelos direitos dos LGBTQIA+. Assim que abandonou a igreja, o Nate começou a expor uma série de abusos e agressões que ele, sua mãe e os seus irmãos passaram em nome das crenças do pai dele. A atual líder da igreja, a sua irmã Shirley Roper Phelps, negou todas essas acusações em uma entrevista e disse que a imaginação do Nate vai longe demais. O Nate fala que o que mais machuca ele nessa história toda é ver as crianças da família sendo obrigadas a propagar mensagens odiosas sem ter a menor noção exatamente do que elas estão fazendo. No caso dele, ele atribui à sua própria natureza rebelde e a uma tendência ao ceticismo os motivos que o fizeram perceber que os valores propagados pela igreja da família não dialogavam com seus próprios valores. E aí ele tomou a decisão de seguir por outro caminho. Infelizmente, nem todas as pessoas que vivem em ambientes parecidos têm um despertar pessoal para a realidade em que eles estão imersos. E muitas vezes o rompimento só acontece com a influência de pessoas externas que estão dispostas a travar um diálogo que pode ser extremamente cansativo e desafiador. Mas a filha de Shirley, Megan Roper Phelps, nos mostra como é que essa experiência pode ser um pouco menos complexa se a gente tiver as ferramentas certas. No primeiro protesto em que ela teve presente, a Megan tinha 5 anos e estava segurando um cartaz escrito "Gays merecem morrer". 20 anos mais tarde, ela abandonaria a igreja e deixaria os ensinamentos da família para trás, condenando tudo que ela defendeu durante toda a vida dela. Mas como essa mudança aconteceu? Pelo Twitter. Sim, vocês não ouviram errado. O Twitter foi o grande responsável pela saída de Megan Roper Phelps da Igreja Batista de Westboro. Vamos entender isso direito. No ano de 2009, a Megan começou a usar o Twitter para propagar a doutrina da igreja. As primeiras impressões foram exatamente as mesmas que a família dela tinha ensinado sobre as pessoas de fora da igreja. Um território hostil e cheio de inimigos que não hesitariam em atacá-la.
Até que algumas conversas civilizadas começaram a acontecer. As pessoas simplesmente demonstravam curiosidade. Como o outro chegou a conclusões tão absurdas sobre o mundo? Eventualmente, os diálogos pessoais se transformaram em encontros presenciais. Um judeu com quem ela vinha conversando no Twitter ficou sabendo que a igreja ia fazer um protesto na cidade dele e foi até lá pessoalmente encontrar com a Meghan. Ele levou para ela uma sobremesa típica de Jerusalém enquanto ela segurava uma placa "Deus odeia os judeus". Até aquele momento, nenhum dos dois tinha aberto mão das suas convicções, mas a linha que separava os amigos e os inimigos começou a ficar borrada na cabeça da Meghan. Levou um tempo, mas os diálogos interessados que aconteciam no Twitter acabaram semeando dúvidas na cabeça da Meghan sobre a doutrina que ela seguia desde que se entendia por gente. Depois que ela se deu conta das contradições do discurso da própria igreja, ela não conseguia mais fingir ou ignorar o fato de que ela era tão humana e imperfeita quanto todas aquelas pessoas que ela dizia que iam queimar no inferno. Em 2012, 3 anos depois, ela já não se considerava mais capaz de conciliar as suas dúvidas com as suas crenças. Com muito medo e sofrimento, ela abandonou a igreja e a família com quem ela tinha vivido até aquele momento. Como os protestos da igreja sempre chamaram muita atenção e a própria Meghan já deu várias entrevistas em nome da igreja, ela fala que esse foi o período mais nebuloso da vida dela. Ela quis se esconder, sumir de tudo, porque ela achou que ela não ia ter o suporte de absolutamente mais ninguém. Porque agora ela era rejeitada pela própria família e o resto da humanidade tinha lá os seus motivos para rejeitar ela também. Mas o que aconteceu foi que ela foi acolhida pelos mesmos judeus contra os quais ela tinha protestado. E daí pra frente, as percepções sobre tudo que ela tinha vivido foram mudando por completo. Hoje, depois de muito refletir sobre por que ela foi convencida a deixar a igreja, ela chegou a algumas conclusões. Se você tá curtindo e tá curioso para saber que conclusões foram essas, não esquece de deixar o like aqui no vídeo e de conferir se já tá inscrito no canal para não perder os próximos conteúdos. Primeiramente, esse discurso de nós contra eles muitas vezes acaba desumanizando as pessoas que estão do outro lado, que não é o nosso. E não existe qualquer possibilidade de diálogo quando você despreza a humanidade do outro. Além disso, os perigos desse discurso são que as próprias pessoas que estão mais propensas ao diálogo acabam se sentindo intimidadas caso elas pensem em estabelecer um diálogo com a outra parte, com medo de serem atacadas e deixarem de pertencer ao próprio lado caso elas decidam realmente fazer isso. Vocês já tiveram esse medo? Eu já. A habilidade de dialogar pressupõe ouvir até mesmo as pessoas de quem você mais discorda. E eu confesso que às vezes é bastante tentador simplesmente assumir que o nosso lado é o lado certo da história e responder aos ataques e críticas que vêm do outro lado na mesma moeda. Mas para quem quiser se aventurar nesse terreno espinhoso dos diálogos difíceis, aqui vão os 4 passos para tentar tornar uma conversa difícil possível e que foram capazes até de ajudar a Meghan Phelps a abandonar suas convicções e a Igreja Batista de Westboro. Número 1. Não assuma má fé da outra parte. A pessoa que pensa diferente de você tem as suas próprias crenças e também pode pensar que a sua visão de mundo é absurda e não faz o menor sentido. Muitas coisas levam uma pessoa a ter as opiniões e as crenças que ela tem. No caso da Meghan, por exemplo, essa foi a educação que ela recebeu desde que ela era criança. Ela simplesmente não tinha acesso a outra realidade e provavelmente nunca teria tido se ninguém do outro lado tivesse disposto a dialogar. Número 2. Faça perguntas. Seja genuinamente curioso a respeito das crenças da outra pessoa. Tenta identificar sem julgamento por que ela pensa como pensa, escuta o que ela tem a dizer sobre as suas crenças e tenta entender as necessidades da pessoa. O que ela está precisando? Por que ela se apega a essas crenças? Nada disso vai fazer com que você concorde com ela e você nem tem que concordar, a questão não é essa. Mas se você se mostra disposto a escutar de verdade o que a outra pessoa tem para dizer, ela vai se sentir ouvida. E a partir daí é possível que ela também se abra para escutar os seus pontos. Nem sempre esse diálogo vai sair do lugar, a gente sabe que são questões muito complicadas. Mas se por acaso ele sair do lugar, uma alternativa para deixar a conversa um pouco mais humana é tentar identificar o que vocês têm em comum. Todos nós somos humanos e se a gente procurar direitinho, sempre vai ter uma conexão. Número 3. Mantenha calma. Esse talvez seja o passo mais difícil, né? Pelo menos pra mim é muito complicado. Como não deixar o sangue ferver e a raiva tomar conta quando você tá escutando coisas que você considera absurdas e que agridem os seus valores mais básicos? Bom, eu não tenho a resposta, mas o que eu sei é que se a conversa for pro lugar da raiva, ela definitivamente não vai sair do lugar. Nesse caso, o melhor é você mudar de assunto ou simplesmente sair de cena e voltar para sua tentativa de diálogo quando e se você estiver preparado para isso de novo.
Número 4. Argumente. Às vezes o nosso ponto é tão óbvio e autoexplicativo pra gente que a gente simplesmente não cogita a possibilidade de que não seja assim para as outras pessoas também, né? Ou então a gente não se sente obrigado a educar o outro e considera que não é um problema nosso ter que explicar algumas coisas. Afinal de contas, a informação tá aí para quem quiser buscar. Bom, sem dúvida, essa é uma opção de posicionamento e quem sou eu para questionar? Cada um sabe até onde dá conta de ir, né? Mas se você realmente estiver interessado em ter uma chance de convencer o outro, mandar ele ir procurar informação não vai trazer bons resultados. Todo mundo é fruto da própria criação. As nossas crenças refletem todas as nossas experiências e bagagem de vida. Mas só precisa ficar claro que argumentar não significa abandonar suas próprias convicções. Só significa abandonar o desprezo que você tem pelo outro. O fim da espiral de raiva começa quando uma única pessoa se recusa a se deixar levar por impulsos que podem parecer irresistíveis, mas que inevitavelmente desumanizam as outras pessoas. Se mais de 20 pessoas desertaram do ambiente completamente controlador, opressivo e nocivo da Igreja Batista de Westboro, isso é um sinal de que não existem batalhas perdidas se você estiver disposto a dialogar. E aí, meu povo? Você já conheceu a história dessa igreja? Como é que vocês estão na escala de disposição para dialogar? Comentem aqui embaixo que eu quero saber. Se vocês acharam essa história útil e interessante, não deixem de compartilhar com as pessoas de vocês. Eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre a necessidade humana de pertencimento, que eu acho que pode ser útil e dialoga bem com o que a gente falou aqui nesse vídeo. Eu espero que o papo tenha chegado bem e não se preocupem. Se não tá tudo certo, vai ficar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!